Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o nosso Papo Cabeça é sobre um tema extremamente pesquisado nos dias de hoje. Como podemos realizar o diagnóstico desde a infância e adolescência e, por que não, na própria vida adulta do TDAH? Déficit de atenção e hiperatividade, quando ele é um transtorno de fato do neurodesenvolvimento. Uma síndrome neuropsiquiátrica cada vez mais presente no nosso dia a dia, desafiando professores, desafiando mães e pais e desafiando até profissionais liberais nas suas performances diárias. Quero que você, se acredita que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas, se inscreva nesse canal e também curta esse conteúdo para que ele alcance milhares e milhares de crianças, adolescentes e também jovens e adultos afetados por transtorno. E para essa conversa informal, porém extremamente rica em conteúdo neurocientífico e prático, convido estar comigo. Meu nome é Luiz De Luca, sou médico neurologista na região de Criciúma e também epileptologista, trabalhando com crianças e conteúdo neuropediátrico em especial, e sou também professor universitário na nossa região no curso de medicina. Muito bem, queridos. Muitas vezes em consultório, sou questionado por pais e mães preocupados a respeito do desempenho, muitas vezes subdesempenho e performance dos seus filhos estudantes, crianças, adolescentes e até mesmo trabalhadores já adultos, preocupados com sua performance em relacionamentos, casamento e até performance no dia a dia no trabalho, a respeito da instalação do TDAH, como ele se desenvolve e muito mais, como eu posso estabelecer o diagnóstico do TDAH. Esse é um diagnóstico que nos remete à própria vida intrauterina, o desenvolvimento embrionário, você como bebê no interior do útero de sua mãe. Sim, porque falamos a respeito de um transtorno do neurodesenvolvimento, quando este cérebro é formado no interior do útero materno. Ocorrem várias alterações, ocorrem de uma maneira espetacular o desenvolvimento de regiões como a córtex pré-frontal, que nos diferencia de todas as espécies humanas, especialmente no tocante a funções executivas, como planejamos, idealizamos e concluímos tarefas e ações tão necessárias, desde tarefas acadêmicas, como escrever, aquisição da leitura propriamente dita, até tarefas laborais, como desempenho as minhas funções e até mesmo afetivas, casamento e namoro. E em sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, um dos pontos vitais para o estabelecimento do diagnóstico TDAH é que ele deve iniciar na infância, precisamente antes dos 7 a 10 anos de idade, onde nós percebemos um comportamento diferente em se tratando de uma criança. Podemos perceber já desde fases pré-escolares, antes mesmo das primeiras fases e alfabetização em si. Uma criança que já não consegue manter, o seu comportamento, não consegue manter dentro de uma creche, por exemplo, a estabilidade emocional e não consegue se conter numa classe ou numa cadeira como as demais crianças, mantendo já um olhar atento da parte dos professores e cuidadores a respeito de sua impulsividade, diferente do comportamento das demais crianças. Um ponto extremamente necessário a se destacar é que o diagnóstico do TDAH ele é realizado de uma maneira clínica. Neste caso, a clínica neurológica ou a clínica psiquiatra infantil, psiquiatra da infância e adolescência, é a que determinará um diagnóstico seguro. Alguns critérios diagnósticos dentro do que nós entendemos que é a Bíblia da neurologia comportamental e psiquiatria, que nós chamamos de DSM-5, nos estabelece critérios exemplificando comportamentos que vão desde a hiperatividade, impulsividade, até a desatenção, a incapacidade ou subcapacidade de manter uma performance em um ponto focal da nossa atenção, ou isto é, tenacidade de atenção. Quando nós percebemos isso, especialmente em fases
escolares, primeira, segunda série, enquanto a criança é submetida ao desafio da alfabetização e escrita, vemos um subrendimento, porque esta criança desenvolverá uma capacidade inicialmente inferior às demais crianças e pares da classe, a aquisição de novos conhecimentos, em vista de que sua memória de trabalho, parte do que nós entendemos como função executiva, está reduzida nesse transtorno. Isso acontece porque nesse período nós devemos entender que há um desenvolvimento ralentado, um desenvolvimento retardado, lentificado de algumas regiões do cérebro dessa criança. Nosso cérebro ele se desenvolverá até os 30 e poucos anos de idade, com a mielinização completa da córtex pré-frontal. Especialmente no TDAH, em se tratando, essa córtex e outras regiões, como a região parietal responsável por nossa percepção visoespacial, e regiões subcorticais, como os núcleos da base, diga-se em especial putama e núcleo caudado, responsável pela inibição de impulsos, elas têm um desenvolvimento mais lento e, chegando na vida adulta, até subdesenvolvido em certas medidas. Elas têm tamanhos menores e conectividade reduzida. Isso fará com que a criança ela tenha maior dificuldade em focar em pontos específicos. Em especial, terá dificuldade em focar em tarefas, ações e objetivos em que ela não tenha sido prontamente cativada em seu coração a prestar atenção. Então, às vezes, os pais vêm com aquela clássica conversa, mas, doutor, naquilo que ele tem atenção, naquilo que ele se interessa, ele vai muito bem. Em matemática e leitura, ele processa mal, ele repete de ano. Mas no computador, ele é um ninja, ele é um giraia, doutor. Ele vai muito bem. Isso acontece porque pessoas sem TDAH, elas naturalmente têm uma dificuldade maior em assimilação de conteúdos que elas não se interessam, mas elas conseguem superá-las. No TDAH, nós não temos essa capacidade voluntária de superação dos problemas. Nós não nos interessamos de início e logo em seguida não conseguimos superar essa necessidade de aprendizado, no caso das crianças de matemática, uma nova necessidade de aprendizado numa criança em conteúdo de português, e no caso do adulto, outros objetivos como um novo trabalho, um novo relacionamento, um novo esquema e cronograma de tarefas para o meu dia a dia, e acabo sucumbindo diante de um novo desafio de organização de tempo e organização de tarefas. E quando nos referimos aos sintomas adultos de TDAH, vemos implicações ainda muito mais sérias. É por isso que o TDAH é chamado da Snowball Syndrome, ou Síndrome da Bola de Neve. Que quando nós deixamos de intervir nessa criança, quando nós deixamos de atender, acompanhar e manejar devidamente com os benefícios da ciência e da educação, nós acumulamos associações de outras doenças. O TDAH chega na vida adulta com um jovem universitário ou um adulto que não consegue processar devidamente horas de compromissos. Chega sempre atrasado nos seus compromissos e acaba sendo mais impulsivo, inclusive, para aquilo que não é presente na infância, sendo mais frequentemente sedente ou sucumbindo a vícios como o álcool, como o tabagismo e até mesmo transtorno por uso de substâncias nem sempre lícitas. Esse paciente ele é muito mais exposto a acidentes de carro, a possibilidades e chances de acidentes de carro. Há um estudo muito interessante que foi capa da revista Lancet de 2017, um estudo dinamarquês, que mostrou que o TDAH, pelo déficit de atenção associado, ele tem uma chance de morte em acidentes automobilísticos 5 vezes maior que a população não TDAH. Então esse paciente sai de uma dificuldade de rendimento escolar e vai para a dificuldade de formação de relacionamentos e namoros e casamentos precocemente desfeitos, trocas precoces de emprego, acidentes muito mais precoces e acidentes muito mais frequentes automobilísticos, e o que nós vemos é uma qualidade de vida pauperizada e
de relacionamentos e de desempenho laboral muito menor e muito menos realizador do que esse jovem poderia obter se devidamente tratados. E se você acredita que o conteúdo desse vídeo falou as suas necessidades e gerou consciência científica em saúde para você, sua família, filhos e até amigos, continue com a gente. Nós temos uma missão, e é promover neuroperformance, é promover saúde para outras pessoas em um número cada vez maior. Por isso, esteja com a gente, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no nosso canal.